Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Alimento do Céu, nessa sexta-feira, intitulada como Sexta-feira da Paixão. Nós conhecemos, a Sexta-feira da Paixão, e quando nós falamos da Sexta-feira da Paixão, o que vem primeiro na nossa mente é a morte, a crucificação de Jesus. Eu quero deixar para você aqui um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 15, a partir do versículo 33, diz assim: Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isto e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, este homem era o Filho de Deus. Irmãos, queridos, na sexta-feira, como nós intitulamos a Sexta-feira da Paixão, foi quando Jesus morreu por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós, por amor a todo mundo. A palavra do Senhor diz, na palavra do Senhor, o versículo mais conhecido, Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grandiosa, que deu o seu único filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Nós sabemos que era uma das mortes mais doloridas, era a crucificação. Não foi Jesus só que morreu naquela época crucificado, não. Por sinal, havia 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um dos ladrões ficava blasfemando, Você não é o Filho de Deus? Por que você não desce da cruz? Por que você não salva a si mesmo? O cara já estava numa situação complicada, já sabia que ia morrer. Ao invés de se arrepender e ter um final feliz, vamos dizer assim, não, ele ficava blasfemando. Enquanto que o outro ladrão, que as pessoas costumam falar, o bom ladrão, não existe ladrão bom, porque se ele fosse bom não seria ladrão. Mas aquele ladrão que não blasfemava, aquele ladrão reconheceu quem Jesus era. Aquele ladrão reconheceu que aquele homem que estava ali no meio era o Filho de Deus. Então, queridos, Jesus morreu por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Nós chamamos a paixão de Cristo. Na verdade, se fôssemos falar como realmente era o sentimento, qual era o sentimento de Jesus por nós, nós não deveríamos chamar a paixão de Cristo, mas o amor de Cristo. Porque Jesus não era apaixonado por nós. Jesus amava e ainda nos ama. Ainda nos ama. Jesus em nenhum momento na palavra ele pede: se apaixone por mim. Você precisa ser apaixonado por mim. Não, Jesus não pediu para nós nos apaixonar por ele. Ele pede para que nós venhamos amá-lo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Aquilo que Jesus aceitou passar, porque se ele quisesse, ele teria desistido. Se ele quisesse, ele teria desistido. Não, pai, eu não quero passar por isso. Quando ele foi ali no jardim do Getsêmani, ele estava tão angustiado, porque ele sabia que estava chegando a hora dele ser entregue aos romanos para o crucificarem. E ele chega para o pai e diz: se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, pai, afasta de mim essa hora de dor, de sofrimento.
Mas, e esse mais faz toda a diferença, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Queridos, não tinha como outra pessoa estar na cruz ali para nos salvar. Porque qualquer ser humano que Deus mandasse para a cruz era pecador. E um pecador não pode salvar outro. Ninguém pode salvar a mim e a você. Ninguém que já morreu. Ninguém que foi tão santo aqui nessa terra. Que viveu para Jesus. Que viveu para fazer a vontade de Deus. Mesmo assim, essa pessoa é pecadora. Porque nós já nascemos com o vírus do pecado. Que foi transmitido por Adão. Por meio de Adão, nós nos tornamos pecadores. Nós já nascemos pecadores, então de puro e santo só havia Jesus. E ele morreu naquela cruz. Naquela cruz foi crucificado os meus e os seus pecados. E como nós estamos falando aqui de crucificação, nós comemoramos, aliás, nós lembramos, não é nem comemorar, nós lembramos a morte de Jesus na sexta-feira. Naquela cruz foi crucificado os nossos pecados. Mas quando você entrega a sua vida para esse Jesus que morreu por você, você não crucifica somente seus pecados. É a hora de nós crucificarmos o nosso eu, a nossa vontade. Eu crucifiquei o meu eu, a minha vontade, o meu ego. Nós passamos a viver a vontade de Deus. A partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, eu costumo falar que nós entregamos a vida para Jesus e esse livre-arbítrio que nós tínhamos de fazer o que a gente bem entende, a partir do momento que nós entregamos a vida para Ele, é a vontade dEle que tem que prevalecer na nossa vida. Tem coisas na nossa vida que nós escolhemos, sim, nós escolhemos. Mas o verdadeiro servo de Deus, eu estou falando daquele que realmente foi salvo, daquele que realmente foi transformado por causa da crucificação de Jesus. Esse homem ou essa mulher, ele passa a viver a vontade de Deus. Ele passa a querer fazer a vontade de Deus. Porque essa pessoa entende que a partir daí ela não pertence mais a si mesma. Paulo disse, eu já fui crucificado com Cristo. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo também disse que ele tinha a mente de Cristo. Paulo também disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo pensava como Cristo pensava. Paulo agia como Cristo agia. Por isso que Paulo disse, podem me imitar. Pode imitar a minha conduta. Pode imitar o meu modo de viver. Porque eu também imito a Cristo. Foi para isso que ele nos chamou. Foi para isso que ele morreu ali na cruz do Calvário. Para crucificar o nosso eu, crucificar os nossos pecados, crucificar a nossa vontade. E eu te pergunto nessa hora, você já crucificou o teu eu, o ego, o egoísmo? A falta de amor, a falta de misericórdia, a falta de compaixão com o teu próximo, isso já foi crucificado na cruz do Calvário junto com Cristo? É hora de nós refletirmos. Essa semana que nós chamamos de Semana Santa, porque toda semana é santa, toda semana ela é abençoada por Deus, mas especialmente essa semana, né, onde todo mundo, né, lembra da crucificação, da morte, do amor de Cristo, não da paixão de Cristo, mas do amor, porque paixão, queridos, é um sentimento que vem e vai. Paixão é algo do momento, é algo que é impactante, mas depois com o tempo se acaba. Amor não. Nessa semana que nós lembramos do amor de Cristo por nós, é a hora de nós pararmos e refletirmos. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? O que você tem crucificado na cruz de Cristo? Ou não tem crucificado nada?
Ele morreu, lembre, para crucificar os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. Mas nós temos muita coisa ainda para crucificarmos na cruz de Cristo, para que a gente se torne totalmente libertos. Amém? E nesse momento eu te convido para nós orarmos juntos. Querido Deus, maravilhoso Senhor, eu te glorifico, Deus, nesse momento por essa palavra. Eu te glorifico e te agradeço pela crucificação de Jesus. Eu sei, Pai amado, que o teu filho sofreu demais. Nenhum ser humano teria condições de pagar um preço tão alto como Jesus pagou por todos nós ali na cruz. Mas a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu por todos, mas infelizmente a salvação não é para todos. A salvação é para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê e recebe esse sacrifício como sacrifício salvífico, esse sim terá a vida eterna. Que nós viemos crucificar o nosso eu, que nós viemos crucificar a nossa vontade, os desejos da nossa carne, para vivermos o eu de Jesus, para vivermos a tua vontade. Eu abençoo essa mulher, esse homem e essa mulher que está orando comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa mensagem, divulgue esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, não esqueça, você não paga nada para você deixar o like, nos ajuda a divulgar o Evangelho de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.